Uma galeria, ela é um projeto de vida, tá? Ela é um projeto, você não mede esforços para realizar as coisas, você trabalha muito com o coração e também trabalha com a razão, e também você é obrigado a trabalhar com a razão e com números. Eu acho que o galerista tem que ter um olhar, porque senão ele nunca vai ser um bom galerista. Ele tem que ter um bom olho. E ele não só deve ter nascido com esse bom olho, como ele deve ter desenvolvido durante todo o tempo da sua vida, visitando exposições, lendo sobre arte, escutando palestras, participando de debates, visitando principalmente exposições, não só aqui, como em outros estados ou lá fora. Eu acho que, principalmente, eu acho que um galerista tem que ver muito, porque ele tem que desenvolver o seu olho. As pessoas não conseguem enxergar a profissão como é realmente, como uma empresa. Ainda tem aquela ideia de uma mulher, sabe, esperando, lixando as unhas, e só vem o lado do glamour, né? Não vem o lado do dia a dia de uma galeria. E acham que é muito bonito, que é muito engraçado, muito alegre. Não é nada disso, né? Isso é um lado que é muito pequeno em relação a... Agora, obviamente, é mais glamuroso você trabalhar com arte que com carne, por exemplo, né? Quando eu vejo um anúncio de arte, por exemplo, numa revista internacional, eu quero saber com quantos artistas aquela galeria trabalha. O quanto menos ela trabalhar é sinal de que ela melhor agencia o seu artista. Uma galeria de arte é um espaço onde você trabalha com um determinado número de artistas, você tem um compromisso com esse artista na divulgação da obra desse artista e na venda da obra desse artista. Acho que basicamente esse é o conceito da galeria, ou seja, um espaço de exposição e divulgação de obras de arte e ou artista. O papel da galeria é de informar o novo colecionador, a pessoa que quer saber o que é uma obra de arte, qual é a boa obra de arte, enfim, tem um papel esclarecedor e educador do público que compra a obra de arte. Ela expõe a arte, expõe os artistas que ela representa e ela vende arte, tá certo? E eu acho assim que hoje em dia são as galerias que são as responsáveis pelo mercado de arte. Quer dizer, as vendas e compras, etc., que as pessoas, investidores, colecionadores, clientes fazem, tem que ser através das galerias. Mas eu acho que hoje a galeria tem um outro papel, que é o papel de divulgar os seus artistas. Hoje a gente vai às feiras de arte no exterior, e não só a gente vende esses artistas para pessoas no exterior, colecionadores, museus, etc., como também a gente mostra no exterior os trabalhos dos artistas da gente. Uma galeria de arte tem um papel importante culturalmente. Creio que uma galeria que realmente se dispõe a trabalhar com bons artistas, né? E com artistas que a gente crê que são artistas que fazem parte da história da arte brasileira mesmo. O que a nossa galeria tenta fazer é agenciá-los da melhor forma possível, seja fazendo pontos para exposições em museus, sejam exposições fora do país, seja difundir a obra desse artista. Quero dizer também que a galeria é uma instituição privada e uma instituição comercial. Mas muitas vezes, eu acho que muitas galerias que se propõem a fazer um trabalho sério, essa coisa de comercial, ela é muito importante, mas também é muito importante você difundir um artista e mostrar, e fazer a cabeça da pessoa através da própria história da arte. O número de galerias realmente atuantes é pequeno. Eu acho que seriam 5 ou 6 galerias que trabalham com um determinado público. Quer dizer, elas têm o seu público. É curioso que
Muitas vezes a gente pensa que a galeria está vinculada a um determinado tipo de artista. Claro que não. Por ser profissional, a galeria está vinculada a um determinado tipo de público consumidor, de público que compra os trabalhos. Uma galeria de arte é basicamente uma loja. Quer dizer, ela é um lugar cuja função principal é vender obras de arte, né? Agora, essas obras, para serem vendidas, elas têm que ser expostas e, nessa exposição, cria-se um certo fato cultural. Ela é diferente de um museu, por exemplo, né, cuja função é histórica, né? Aí é outra... E é claro que o museu não tem como função principal vender nada. Ele é simplesmente um lugar, vamos dizer, de constatar uma cultura, discutir essa cultura já estabelecida. Quase se pode dizer que a galeria mata e o museu enterra, né? Marchand Mercador existe muito, mas esses vendem a mercadoria, não formam opinião, eles vendem porque estão querendo ganhar dinheiro, por exemplo, sem escrúpulo de saber que estão formando uma coleção, que estão educando o olhar daquele colecionador. Existe esse tipo de marchand, mas por outro lado existe um outro tipo também de comprador que vem às vezes em determinadas galerias. Por exemplo, eu sei que eu tenho colecionadores, né, que compram aqui na galeria e que muitas vezes eles me perguntam: mas esse artista é aquele que você trabalha há muito tempo? Que é um aval que a minha galeria passa para ele, e isso eu acho bastante importante. No Brasil, é muito raro você ter um agenciador, como existem, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Alguns artistas, eles não têm galerias, eles têm agentes que trabalham com determinadas galerias. Mas isso, mesmo nos Estados Unidos e na Europa, é um fato muito raro. Grosso modo, é a mesma pessoa que faz as duas funções. Bom, um agenciador, ele tem compromissos só com um artista. Ele geralmente não tem um espaço. Ele não tem um espaço próprio, ele utiliza espaço de terceiros e ele não tem compromisso com mais nada, só com aquele artista. Já a galeria não, ela tem com um grupo de artistas que ela agencia ou não, mas ela faz exposição, ela tem compromisso naquele momento. Nós somos agentes sempre e galerias sempre. Na pior das hipóteses, nós representamos os artistas para a América Latina. Talvez não seja nem certo separar as coisas. A Galeria Brito Simino, ela trabalha com 5 artistas que nós representamos esses artistas. Nós somos os agentes desses artistas. O que a galeria faz por eles? A galeria, ela funciona como um grande escritório que nós administramos os problemas, entre aspas, desses artistas. Que você chama de agenciador, que eu chamo de marchand independente, eu acho que esse marchand, ele faz praticamente só vendas. Ele não tem o papel de divulgar, ele não tem o papel de participar em feiras, ele não tem o papel de agenciar, apesar de você chamá-lo de agenciador, artistas para museus no Brasil ou museus lá fora. E ele não expõe também o artista. E ele também não pode ter um grupo reduzido ou um grupo representativo de artistas dele, porque ele não tem nem espaço para isso. Bom, existe um tipo de marchand que é novo, que está ocorrendo aqui, que é aquele que é não o marchand do comprador, mas aquele que acompanha de fato a carreira do artista. Quer dizer, ele elege um certo número de artistas que ele vai, de algum jeito, providenciar o mercado internacional para esse artista, que vai trabalhar o nome desse artista em bienais e tal. Isso é algo que está ocorrendo e é muito bem-vindo atualmente aqui no Brasil. A arte brasileira, ela passou por um processo muito interessante no final dos anos 80 para os anos 90. Primeiro, houve um descobrimento da arte brasileira pelos críticos e curadores de museu, né? Esse é o primeiro passo. Num segundo momento, que começou mais ou menos há 2 anos, 3 anos, as galerias começaram a olhar a arte brasileira. Então eu acho que hoje em dia a gente vive um dos melhores momentos da arte brasileira.
em que você mostra a arte brasileira, as pessoas já esperam uma produção contemporânea. Aquela visão que tinham antigamente de papagaios e araras não existe mais. Ou, pelo menos, não existe mais nas cabeças que valem a pena, né? Não causa mais surpresa a qualidade da produção. Acho que até as pessoas já esperam. Se a gente mostra alguma coisa que não é tanto, já vem até críticas. Ela é muito boa em todos os setores e também na visual, nas artes plásticas. Agora, a dificuldade de se inserir esses artistas no mercado internacional advém da dificuldade do país se inserir na divisão internacional do trabalho, né? É reflexo dessa circunstância maior. Mas, gradativamente, por trabalho de alguns marchands e baseados na qualidade efetiva de alguns artistas modernistas e agora contemporâneos, o mercado norte-americano e europeu tem ficado muito sensível aos nossos artistas. Eu acho que essa colocação dos artistas no exterior está cada vez crescendo mais. Eu acho que isso também é resultado das bienais de São Paulo, onde realmente também os críticos, comissários, curadores e até artistas vêm a São Paulo para essa Bienal. Então, nesse momento, eles também começam a conhecer os artistas brasileiros, não só os que estão na Bienal, como os que estão nos outros museus e nas galerias. E também acho que esse foi um papel que a galeria teve muita importância, que é as galerias em geral. Eu acho que elas levaram a arte para fora, e isso eu acho que hoje, não só na minha como nas outras galerias, colecionadores internacionais estão nos procurando para comprar a arte contemporânea. Hoje o mercado de arte brasileiro, de arte contemporânea brasileira, ele está se formando ou ele está formado já. Eu creio que o mercado, quando eu digo ele está se formando, porque eu acho que com esse trabalho que as galerias e os museus estão fazendo, o trabalho da plantação, da busca do cliente, da busca do mercado, nós estamos conseguindo grandes resultados. Eu vejo hoje que arte contemporânea vende. Vende, a arte contemporânea boa vende. O mercado de arte contemporânea, cada dia que passa, eu creio que é crescente esse mercado. Hoje você tem liquidez em várias obras de artistas que você não tinha no passado. Artistas contemporâneos, porque a liquidez hoje de um de Cavalcante, de um Portinari, de um Pansetti, de um Bonadei é maior do que a dos artistas contemporâneos. Mas hoje você pode ligar para uma pessoa, para um cliente e falar, olha, eu tenho uma peça assim, uma peça antológica da Regina Silveira, eu tenho uma peça excelente da Ana Maria Tavares, e o cliente vem à galeria, vê o trabalho, prestigia, vê o acervo, e esse trabalho é muito gratificante. O mercado é muito diferenciado, quer dizer, há compradores para todo tipo de arte. Eu acho que há compradores, há jovens comprando peças menores, há grandes colecionadores comprando peças mais caras, maiores, etc. Eu acho que se me perguntarem qual é a sua clientela, eu vou dizer todas, todo tipo de pessoa, porque vem desde um jovem até um colecionador, até um museu, etc. Eu acho que hoje, na arte contemporânea, está havendo um grande número de pessoas que estão colecionando a arte contemporânea. Grandes colecionadores que estão comprando para colecionar. E, além do mais, há muito jovem querendo começar também uma pequena coleção, aos poucos, indo comprando e tudo. Então, eu acho que, nesse ponto, houve um crescimento, sem dúvida, de compradores nesse sentido.
colecionador Miguel Chaya, eu sei dizer quando começa do ponto de vista assim quantitativo, temporal, né? Que é no começo da década de 70. E do ponto de vista qualitativo, ou seja, os motivos que levam a colecionar, isso fica um pouco mais difícil, meio que se confundem, né? Eu tenho a impressão que os motivos são internos, é óbvio, né? Mas muito ligados também digamos, a aspectos externos, como, por exemplo, sistemas de amostras ou de demonstração da arte, né? Galerias, museus, bienais, contato com amigos, pessoas que gostam de arte com quais a gente vai convivendo. Então eu tenho a impressão que essa mistura, esse impacto do interno com o externo é que detona nos anos 70 começar a se colecionar. É muito difícil de racionalizar o motivo pelo qual se coleciona ou pelo qual vai se unindo uma peça à outra. No fundo, um pouco é isso. A partir de um certo momento, é como se uma peça fosse pedindo outras, né? E há um ritmo depois que foge um pouquinho até do controle de quem coleciona. O mercado de arte no Brasil hoje, ele não vive um momento de euforia como viveu nos anos 80, num determinado período, né? Nem tampouco vive um momento de crise como viveu em 92, 91. Eu sempre brinco assim e falo que é engraçado, porque eu acho que eu abri no pior momento para você abrir uma galeria, né? Quando eu abri a galeria em 92, mesmo galerias tradicionais de São Paulo, como a Raquel, por exemplo, ou a Galeria Milan, elas estavam fechadas, sem nenhum plano imediato de reabertura. O mercado estava numa crise profunda e eu falei, bom, eu vou abrir nesse momento. Quer dizer, pior do que está, não vai ficar, né? Então, realmente a gente não vive esse momento ruim que viveu a princípio, mas também não é nenhum momento de grande euforia. Agora, há um diferencial, que é o diferencial do mercado internacional. Esse realmente é uma coisa completamente nova para os artistas brasileiros. Uma galeria hoje, para ela sobreviver, para ser séria, né? Porque eu chamo séria no sentido de ser uma galeria que não vai fazer uma exposição X porque ela vai vender, ela tem que lidar, ela tem que saber trabalhar muito bem e ter muita articulação para colocar o seu produto no mercado. Um momento difícil é um momento, talvez, do pré-exposição, vontade de exposição, em que o artista está mais sensível e que isso pode interferir nas relações que ele tem com a galeria, em uma série de coisas assim. Eu acho que esse é um momento sempre um pouco delicado, eu já afirmei. Agora, os riscos é o risco de qualquer negócio. No momento em que há crises, as crises afetam todos os negócios e afetam uma galeria também, não tem nem dúvida. E acho também que realmente o risco que você corre é de repente, não vender muito pouco, e aí você tem uma dificuldade muito grande para pagar suas despesas. Realmente torna-se uma coisa complicada. Para dizer bem franco, eu tinha não sei se eu tinha medo, eu acho que eu já sabia que ia dar certo. O meu receio, assim, o momento que para mim foi mais complicado foi quando eu percebi que para eu ter uma galeria com o nível que eu queria ter, ou eu partia para o mercado internacional, ou eu não ia conseguir manter esse nível. E aí eu armei uma estratégia de buscar esse mercado internacional, né? De como eu vou me inserir nesse mercado internacional. E quando eu comecei a fazer, eu abri a galeria, para você ter ideia, em maio de 92. Em junho de 92 eu já estava fazendo uma feira. Quer dizer, é muito... E essa entrada no mercado eu acho que é muito difícil. Você precisa de muito... não só de bons artistas, mas você tem que ter uma personalidade muito forte para entrar nessa guerra. Nós temos uma confiança, e essa confiança, por mais que ela esteja dotada
de 1000 alicerces, sempre rola uma insegurança, sempre rola uma coisinha no ouvido falando, toma cuidado, talvez não dê certo, talvez dê. Mas hoje, depois de um ano, eu percebo que todos os momentos são difíceis e todos os momentos são eternamente gratificantes, porque a galeria é uma instituição, ela tem que ser rápida. Ela tem que ser rápida, ela tem que ser criativa, ela tem que ser bonita. Então, eu acho que o maior desafio, o maior medo, o maior receio, eles caminham lado a lado, mas eles caminham lado a lado também com a vitória. Eu acho que não é uma questão de formação, mas eu acho que um galerista tem que conhecer arte. Ele realmente, além dele ter que ter olho, eu acho que ele tem que conhecer arte. Ele não pode, como eu acho que também uma grande parte dos negócios desse mundo também tem que ser pessoas que, quando estão fazendo alguma coisa, tem que conhecer aquilo que estão fazendo. Mas eu acho que em arte, falando de galerias, eu acho que o galerista tem que conhecer arte. Inicialmente estudei Sociologia Política, que eu pensei mas eu tinha 18 anos de idade quando eu escolhi isso. Mas fiz também o curso de História da Arte. Naquela época, eu pertencia a uma família que era, naquela época que eu estava estudando, que era a família Segal. E eu fui muitas vezes ajudar a minha sogra a fazer itinerantes na Europa e eu vi que eu fazia isso com muita facilidade. Logo depois eu me separei e aí o professor Bard me convidou para trabalhar no museu, onde eu tive um aprendizado muito grande com ele e Dona Lina, que eu tive um convívio bastante perto deles, e isso foi uma coisa que me ajudou a uma formação institucional. E eu acho que talvez seja tenha sido essa a minha base para começar a ter a exigência que eu tenho hoje em dia. Minha formação, eu acabei trabalhando muito tempo no mercado de arte, na compra e na venda de obras de arte. Eu comprei muito quadro e vendi muito quadro, baseado na minha experiência e trocas com muitos marchands, que muitos deles não têm galeria, mas que trabalharam sempre com bons olhos, né? Escolhendo bem uma determinada obra, escolhendo bem um Volpe, bem um Krashberg. Eu consegui, nesse mercado, aprender também esse outro lado do mercado, que é o mercado de compra e venda, que é um mercado que muitas vezes você faz o seu acervo pessoal ou também o acervo da galeria. A minha formação é super, assim, estranha, né? Eu sou advogado com especialização em Direito Comercial. Não tenho nenhuma formação teórica de artes plásticas, mas comecei a colecionar arte com 14 anos. Escrevi bastante, fiz crítica e tudo para jornais, para revistas. Exerci alguns erros curatoriais e sempre estive envolvido com esse meio, quer dizer, para mim não é nenhuma novidade. E como eu comecei a colecionar muito cedo, mesmo a nível internacional, eu frequentava as galerias internacionais. Quando eu abri a minha galeria, eu sabia como é que tinha que se agir. A perspectiva eu acho que é muito boa. Acho que você tendo produto de qualidade é mais fácil de trabalhar. Agora, você precisa trabalhar esse produto, né? Eu, por exemplo, faço 7 feiras internacionais de arte por ano, né? Desde Basel, que é a mais importante, até feiras com mercado mais local, como é o caso, por exemplo, de Caracas. Mas eu acho que a perspectiva é boa desde que o trabalho seja muito bem feito, porque se você ficar esperando, realmente não vai acontecer nada. Olha, como empreendimento, eu acho que galeria deve ser uma coisa positiva, financeiramente também.
porque você vê, tem um monte de galerias que estão aí há 20 anos, é claro que muitas fecharam, outras desistiram, mas tem muita gente séria trabalhando, e eu acredito, pela minha própria história, eu acredito que com trabalho a gente consegue, sabe? É você trabalhar, e tem que perseverar, tem que ir atrás do que você acha que é legal para você, independente das dificuldades, e nunca deixar de fazer as coisas porque você não tem dinheiro. Eu acho que essa coisa de você falar, não vou fazer porque eu não tenho grana, eu acho que isso é a coisa que brocha muita gente que tem vontade de realizar uma coisa, mas que se breca por causa disso. Minha profissão tem que crescer todos os dias. Ela tem que se adaptar e se modificar à corrida do tempo que hoje em dia existe, com a comunicação, a maneira como você vai chegar em determinados países, nos lugares, e se comunicar mais rapidamente, né? E daqui para frente vai ser cada vez, eu acho que mais difícil, porque as coisas correm mais depressa agora também, né? Mas eu acho que isso é muito importante. Talvez até não seja tão importante, daqui a pouco vai chegar um ponto que exposições em galerias assim, o tempo todo não seja tão importante quanto esse agenciamento, o contato com o exterior, a troca, isso seja uma coisa que possa vir como prioritário. Eu acho que é uma coisa que traz não só uma riqueza de informação e o prazer do lidar com a obra de arte, como eu acho que é de uma riqueza muito grande na convivência com as pessoas. Eu acho que isso realmente é um prazer enorme, você receber um colecionador que conhece, que tem prazer em adquirir uma obra de arte. Isso é um prazer você fazer. Bom, essa é a Galeria Camargo Vilaça, nós somos uma galeria de arte contemporânea, nacional e internacional. Aqui tem acervo, Aqui é o salão de exposição.